Abra sua Bíblia, meu querido irmão, no livro de Marcos, capítulo número 11. Marcos 11. Nós vamos ler hoje do verso 1 ao verso 11. Estamos começando uma nova jornada nesse livro, um novo tema, um novo bloco. Agora Jesus chega a Jerusalém para a sua última semana de vida. Esse texto de Marcos narra a entrada de Jesus em Jerusalém. Irmãos, não programamos falar sobre esse texto neste dia, mas aprove ao Senhor que nós falássemos sobre ele. Nós hoje estamos num dia decisivo no campo da política do nosso país, e há um conceito importante para a gente pensar e aplicar, de acordo com a mesma realidade do povo de Israel. Qual que é o princípio? Quem era a favor do B, achava que o B era o salvador da pátria e o L era o inimigo a ser derrotado. Quem era a favor do L, achava que o L era o salvador e o B o inimigo a ser derrotado. Então, independente do aspecto político, ou do espectro político, as pessoas têm o seu salvador e o inimigo a ser derrotado. O povo de Israel, meus irmãos, os judeus estavam vivendo essa mesma realidade. O povo de Israel clamava pela vinda do libertador, que tiraria o império romano, que era o opressor daquela nação, naquele contexto. Mas o que acontece? Jesus entra em Jerusalém como o rei, aclamado pelas multidões, mas ele não entra como rei político, nem como um rei humano. Ele não entra em Jerusalém para se assentar no trono, ele não entra em Jerusalém para mudar a condição nesse aspecto, até mesmo social, moral, político daquela sociedade. Ele entra como rei espiritual para governar o coração do povo judeu. Jesus não faz nenhuma revolta, ele não destrona o Império Romano, ele não faz nada nesse propósito, embora para os romanos, nós vamos ver depois, eles tinham esse medo, eles tinham esse temor, de que durante a Páscoa pudesse haver motins, revoltas, para derrubar o Império Romano. Então, meus irmãos, a nossa salvação está no Rei que vem para reinar em nossos corações, amém? Ele vem para reinar nos nossos corações. Capítulo 11, do verso 1 ao verso 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide ao povoado que está adiante de vós, logo ali vocês vão encontrareis um jumentinho amarrado, em que no jumentinho ninguém ainda havia montado. Soltai-o e trazei-o. Verso 3: E se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Eles foram, acharam o jumentinho amarrado a um portão do lado de fora, na rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazes? Soltando o jumentinho. E eles responderam como Jesus havia mandado, e deixaram que o levassem. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. E tanto os que iam à frente dele, como os que o seguiam, exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, foi ao templo, tendo observado tudo ao redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Meus irmãos, o servo, agora ele vem como rei. Marcos qualifica, tipifica, expõe Jesus como o servo. Nós estamos vendo desde o capítulo 1 a jornada do servo, o ministério do servo, os milagres do servo, o poder do servo Jesus Cristo.
mas agora ele vem como o rei, o servo que se torna rei, aquele que vai reinar com poder e autoridade. E agora, nesses últimos 6 capítulos, Marcos concentra a sua narrativa de Jesus em Jerusalém. 1/3 do evangelho, meus irmãos, é destinado para a última semana da vida de Jesus. E nós vamos então agora seguir esse último bloco, fazendo esta ênfase, para você lembrar um pouquinho daquilo que nós já abordamos até aqui. Primeiramente, nós vimos a apresentação do servo, lá no capítulo 1, do verso 1 até o verso 13. Depois, o segundo bloco, nós vimos o ministério do servo na Galileia, do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 9, 50. Então, Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. Nosso terceiro bloco foi a jornada do servo para Jerusalém, o capítulo 10, quando ele sai lá da região, da Cesareia de Filipe, está caminhando para Jerusalém, e esse então agora é o último momento, o último ato para ele chegar em Jerusalém. E agora então nós finalizamos o livro do capítulo 11 até o capítulo 16, falando sobre o ministério do servo em Jerusalém. E nessa última semana, Jesus vai agir na cidade de Jerusalém. Mais especificamente, Jesus vai agir no templo, porque a grande parte desse bloco, dessa narrativa, irmãos, ela foca no templo. Nós vimos no verso 11 que Jesus chegou lá, deu uma olhada, espiou o templo e voltou para Betânia. Mas ele vai voltar no dia seguinte, como nós veremos nas próximas mensagens. Dentro desse último bloco, o ministério do servo em Jerusalém, nós vamos dividir ele da seguinte forma: primeiro, o ensino e as controvérsias no templo, até o capítulo 12, 44. Depois, o ensino em particular para os seus discípulos e o seu ministério, do capítulo 13 até o capítulo 14, 31. Depois nós vamos ver a prisão, o julgamento e a crucificação, do 14, 32 ao final do capítulo 15, para fechar o texto no capítulo 16, falando sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. O nosso rei, agora ele vai viver a sua última semana, agora ele vai cumprir o seu ministério, agora ele vai se entregar por mim e por você, agora ele vai morrer para o perdão dos nossos pecados. O pecado, meus irmãos, ele é perdoado pelo Senhor, mas como o irmão Oséias testemunhou, algumas consequências do pecado permanecem, por muitos e muitos anos, ou talvez até o final das nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Deus perdoa o pecado, mas há consequências que permanecem. Então nós temos que ter cuidado para não pecar diante do Senhor. Nós temos aqui um contexto da última semana da Páscoa. Vimos na mensagem do domingo passado. Jesus então passa por Jericó, indo com uma grande multidão, peregrinos, para Jerusalém, para a semana da Páscoa, que seria celebrada no próximo final de semana. Jesus está indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa dos judeus. E junto com Jesus, uma grande multidão, alegre, uma multidão de peregrinos jubilosos, uma multidão de peregrinos que estavam glorificando a Deus. A alegria dos judeus que vão para Jerusalém contrasta, meus irmãos, com a preocupação dos romanos. Porque nesse momento, nesse tempo da Páscoa, Jerusalém aumentava 4 vezes a sua população local. Quadruplicava o número de pessoas em Jerusalém naqueles dias da Páscoa. E isso trazia aflição para os romanos, por quê? Porque muitos desses judeus eram zelosos, os zelotes. E para os romanos acendia aquele alerta: eles podem fazer um motim, eles podem matar alguns soldados, eles podem querer fazer uma revolução. Então os soldados, o Império Romano acendia todos os alertas com medo desta multidão, que na verdade a sua maioria ia para adorar a Jesus. Esses judeus zelosos estavam indo lá para celebrar a Páscoa Santa. E dentro desse contexto, meus irmãos, de Jesus entrando em Jerusalém para celebrar a Páscoa, nós então hoje veremos esse servo que se apresenta como rei. E a primeira questão para a gente observar aqui é Jesus e o jumento. Porque Marcos, irmãos, ele dedica aqui 7 versículos para falar sobre o jumento.
E essa questão, ela é muito importante para a gente entender o contexto e as profecias sobre o Messias e aquilo que vai acontecer no futuro. Então, Marcos, ele enfatiza esta situação aqui do jumentinho. Jesus, ele vem de Jericó, como nós vimos domingo passado, e ele passa, de acordo com o verso 1, por duas cidades, Betânia e Betfagé. Ou no sentido contrário, Betânia primeiro, Betfagé, depois Jerusalém. Jesus, ao passar por essas duas localidades, e quando ele está no alto da montanha, porque Betfagé e Betânia estavam no alto da montanha, no alto, 900 metros de altura, e dali daquela montanha, eles poderiam contemplar a cidade de Jerusalém, poderiam contemplar o templo de Jerusalém. Então, quando o peregrino chegava no alto da montanha, que ele via a cidade, era um momento de alegria, de júbilo, porque já estavam chegando a Jerusalém. A distância agora era muito pequena, 1 hora de caminhada, eles desceriam o vale e chegariam então na cidade santa, 3 quilômetros de distância de Betfagé até Jerusalém. Ao ser contemplado com aquela visão, eles ficavam animados para concluir a sua jornada até a cidade. E Jesus, aqui, meus irmãos, surpreende, não apenas a nós, mas todas as pessoas ao seu redor. Qual que é a surpresa que Jesus traz? Ele permite a adoração em público. Até então, no seu ministério, Jesus não permitia que as pessoas reconhecessem Ele como Senhor, como Messias. Quando Jesus curava uma pessoa, dizia: vai, a tua fé te salvou, volta para sua casa, mas não fale para ninguém, porque não era o tempo ainda de Jesus ser reconhecido como Messias, como Rei. Mas agora chegou o tempo, então Ele não nega à multidão esta voluntariedade em manifestar publicamente a sua adoração, porque o rei precisa ser adorado. Ele envia 2 discípulos, provavelmente até a cidade de Betfagé. E Betfagé, irmão, significa casa dos figos maduros. E isso é importante para o texto da semana que vem, porque Jesus passa pelo templo e ele volta para Betânia, mas Betfagé fica no meio do caminho. Ele passa a noite em Betânia, no dia seguinte ele volta para Jerusalém, e no capítulo seguinte, aqui nos versos seguintes, nós vamos ver que Jesus, nessa volta, ele para numa figueira, provavelmente na região de Betfagé, que significa casa dos figos maduros. O que Jesus manda os discípulos fazer? Buscar o jumentinho. Hoje, meus irmãos, jumento é um animal até depreciativo. Para muitos, jumento era um animal de carga, sem muito valor nos dias de hoje. Até a gente faz brincadeira com algumas pessoas, que parece um jumento. Mas naquele tempo, naquele contexto, o jumento era um animal muito valorizado. Era um animal de muita importância. Era um animal digno de ser montado por um rei. Veja 1 Reis comigo, lá no capítulo 13. E o verso número 3. 1 Reis, capítulo número 13. E o verso número 3. Perdão, irmãos, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. 1 Reis, capítulo 1, verso 33. Agora está certa a referência. 1 Reis, capítulo 1, verso 33. O rei lhes disse, aqui é Salomão sendo ungido como rei de Israel. O rei disse, tomai convosco os servos, vosso senhor, fazei e montai o meu filho Salomão na minha mula, levai-o a Giom. Então, quando Salomão vai ser introduzido para tomar posse no reinado de Israel, ele vai montado numa mula, num jumento, não num cavalo, nem num camelo. Ele vai num jumentinho, justamente por quê? Porque era naquele tempo o animal digno de ser montado por um rei. E não apenas isso, irmãos, Zacarias capítulo 9, versículo 9, e agora a referência está certa. Zacarias 9:9. Jesus entra no jumentinho para cumprir a profecia de Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião,
Exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo, traz a salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Jesus então vem cumprindo a profecia de Zacarias, e ao fazer isso, ele traz dois propósitos. Primeiro, ele declara-se o rei, ele se declara o Messias de Israel. Irmãos, essa cena é justamente para deixar isso claro: eu sou o rei, eu sou o Messias de Israel, eu sou o prometido de Deus, eu venho para cumprir a palavra do Senhor. E o segundo propósito, ele desafia agora abertamente os líderes religiosos, aqueles que antes iam até Jesus para pegar Jesus em alguma palavra para condenar ele, aqueles que estavam tentando de todas as formas condenar Jesus à morte. Agora Jesus entra e deliberadamente ele afronta esses líderes, dizendo que ele era o rei dos judeus, tanto que os líderes, eles vão conspirar a partir desse momento para matar Jesus, e isso leva então Jesus a ser vítima dessa conspiração, e o que culmina na sua morte. Então, irmãos, a importância do jumentinho aqui no texto é para cumprir as profecias, o plano de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus na vida de Jesus como sendo o Messias, o rei de Israel. Esse jumentinho, diz o texto, ele nunca havia sido montado, e isso é interessante porque ele estava, entre aspas, ou simbolicamente puro. Ele não havia sido profanado, não havia trabalhado, não havia puxado nenhum peso, ele estava, vou usar o termo aqui, virgem. Isso também é representativo, porque nós temos que apresentar ao Senhor o nosso melhor, tudo que nós temos de bom, nós temos que consagrar a Deus tudo aquilo que nós temos. Esse jumentinho, ele vem como um papel, ou traz para nós uma mensagem significativa. Ele é parte do cumprimento da promessa de Deus. A partir do verso 8, meus irmãos, até o verso número 10, nós vemos aqui um outro dilema. Agora é Jesus e a multidão. Um outro foco do evangelista Marcos. Jesus e a multidão. O texto diz que ao sair lá do monte, quando ele já pega o jumentinho, ele desce aquele lugar onde ele estava, provavelmente em Betfagé, e ele vai desde ali até chegar em Jerusalém, montado no jumentinho. Eles colocaram panos, vestes sobre o jumento, não tinha sela, não tinha montaria. Jesus então vai por um longo tempo até a cidade. E as pessoas que estavam juntos, os peregrinos, alvoroçados, estendiam seus mantos. Quem não tinha manto quebrava um galho de árvore, jogava no caminho. E nós temos então nesse texto que para a tradição romana é o domingo de Ramos, o domingo antes da Páscoa, por conta deste cenário. Os judeus patriotas, eles estavam nessa multidão, que proclama Jesus como o rei, que proclama Jesus como o filho de Davi, aquele rei que veio para reinar, e ele reina, meus irmãos, até hoje. O governo está sobre as suas mãos. O que vai acontecer no nosso país, depois do dia de hoje? Jesus continuará sendo rei, Deus continuará sendo o governante da nossa vida, da nossa nação, do mundo inteiro. O poder estará para sempre nas mãos do Senhor. Ele não transfere a sua autoridade para nenhum homem, seja ele qualquer for. Mas aquela multidão veio glorificando, exaltando o Senhor Jesus. Parte da multidão tinham visto a ressurreição de Lázaro. Veja comigo João capítulo 12. Lembra que Jesus passou por Betânia. Betânia era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Marcos é muito sucinto no seu relato, mas se você ler o Evangelho de João, você vai ver que Jesus teve pelo menos mais 2 vezes antes em Jerusalém, porque como judeu, ele ia todos os anos para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então essa não é a primeira vez que Jesus está em Jerusalém. Marcos apenas não registra isso. E tanto a questão do jumentinho, quanto a questão de Marta, Lázaro e Maria, nos dá essa compreensão, meus irmãos, que quando Jesus ele esteve em Jerusalém, em outras oportunidades, ele fez amizades. O texto fala que Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria.
E nós podemos entender que o jumentinho que é desamarrado pelos discípulos era de alguma pessoa amiga de Jesus, conhecido de Jesus. Os discípulos não foram lá e roubaram o jumentinho. Eles não foram lá na calada da noite, na surdina, e levaram o jumentinho embora. Não, eles foram à luz do dia. Tanto que quando perguntaram para eles, o que vocês vão fazer? O Senhor pediu, então se é para o Senhor, pode ir. Isso é por conta do que nós vamos ler aqui em João, capítulo número 12, verso 12 a 18. O texto paralelo da entrada triunfal. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos, palmeiras, saíram ao encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, conseguindo um jumentinho, montou-o conforme está escrito: não temas, ó filho de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta, a profecia de Zacarias 9. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam isso. Discípulo às vezes é tardo para entender algumas coisas, né? Os discípulos às vezes são muito lentos, lerdos para entender algumas questões. Mas quando Jesus foi glorificado, eles lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e assim aconteceram. 17, irmãos, a multidão que o acompanhava, quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, testemunhavam essas coisas. Por isso a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara este sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: vede que nada conseguistes, o mundo inteiro vai atrás dele. O que os fariseus disseram? Nós falhamos, não conseguimos nada, não prendemos, não matamos, ele continua solto e o mundo segue ele. O fato é que nessa multidão haviam muitas pessoas que haviam presenciado o milagre de Jesus, e quando eles ouvem que era Jesus, eles acompanham. Inclusive o cego Bartimeu do domingo passado, que estava na beira do caminho em Jericó, ouviu Jesus passando, as pessoas gritando, falando que era Jesus. O Bartimeu então se prontifica a receber a graça de Jesus. A multidão que gritava Hosana é diferente da multidão que gritava crucifica-o. Muitas vezes nós olhamos o texto dessa forma: a mesma multidão que aqui gritou Hosana é a mesma multidão que uma semana depois vai gritar crucifica-o. Mas há, irmãos, uma probabilidade de que essa multidão não seja a mesma, sejam multidões distintas, porque a multidão que entrou com Jesus era de peregrinos, era de galileus, acompanhavam Jesus, amavam Jesus, eram favoráveis a Jesus, queriam ser tocados, curados por Jesus. Mas a multidão que gritava depois lá, crucifica-o, era uma multidão composta basicamente por moradores da cidade de Jerusalém e da região da Judéia. Então, a princípio, nós podemos inferir que eram dois grupos diferentes. Porque não fazia muito sentido você aclamar Jesus como Senhor, como Rei, como Messias, e na semana seguinte você gritar crucifica, o que também não é estranho. E não é difícil a gente até mesmo considerar essa possibilidade. Porque hoje aqueles mesmos que falam bem de Jesus, depois acabam falando mal de Jesus. Aqueles que com a língua abençoam, com a mesma língua amaldiçoam, como diz o apóstolo Tiago. Mas vamos entender aqui, irmãos, ou pressupor que eram multidões diferentes. Era costume colocar ramos e mantos para dar boas-vindas a um rei. Veja comigo o 2 Reis, capítulo 9, verso 13. Quando um rei saía para uma batalha e quando ele voltava vitorioso, era hábito da cidade estender mantos, estender vestes para que o rei então adentrasse em Jerusalém. 2 Reis capítulo 9, verso 13, então se apressaram, e cada um deles pegou a sua capa e estendeu na frente dele, no degrau mais alto, e tocaram a trombeta, proclamando: Jeú reina. Era comum, irmãos, esse hábito de estender vestes e colocar ramos para as boas-vindas de um rei. E a palavra Hosana significa exatamente isso: salva agora, Hosana. Lembrando que Marcos escreve o texto para enviar para os cristãos de Roma, cristãos que eram gentios, não conheciam a tradição, a cultura judaica. Então Marcos faz questão de traduzir a palavra, o termo Hosana, para que eles entendessem o que a multidão estava gritando. A multidão gritava: salva agora, Senhor. E isso é também, irmãos, cumprimento de profecia. Salmo 118.
verso 22 ao verso 26, Salmo 118, verso 22. Se você puder abrir o texto, por gentileza. Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou pedra angular. Essa é uma palavra que se aplica a Jesus. Foi o Senhor quem fez isso, e maravilhoso é aos nossos olhos. 24. Este é o dia que o Senhor fez, vamos regozijar-nos e nos alegrar nele. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos da casa do Senhor. O contexto do Salmo 118 era os sacerdotes abençoando os peregrinos que chegavam a Jerusalém como benditos que vinham para adorar. Mas na multidão que estava junto com Marcos, agora são as pessoas que contemplam Jesus, aqui como o rei Messias que veio para reinar. Jesus afirma abertamente a sua realeza como sendo o filho de Davi. Então, meus irmãos, Jesus e o jumento, Jesus e a multidão, todo esse contexto tem uma mensagem muito simples e fácil de nós entendermos. Jesus se apresenta como rei. Ele entra em Jerusalém como rei prometido pelo Senhor para libertar o povo de Israel do jugo, não o jugo romano político, mas o jugo do pecado, para que eles pudessem viver uma nova vida. Para nós finalizarmos, Jesus e os romanos. Os romanos não aparecem aqui no texto de maneira explícita, mas o que passou na cabeça daqueles romanos? Eles eram especialistas em organizar desfiles de vitória. Eles eram especialistas em organizar desfiles quando o seu rei vinha vitorioso. E para, irmãos, aqueles romanos, esta entrada não tinha nada de triunfal. A maneira com que Jesus entrou em Jerusalém estava muito longe de ser uma entrada triunfal nos moldes que os romanos, eles esperavam ou que eles estavam acostumados a fazer. Um general romano, ele exibia os seus troféus e os seus prisioneiros. Quais são os troféus que Jesus apresenta neste momento? Nenhum. Quais são os prisioneiros que Jesus apresenta até aqui? Também nenhum. Mas nós vamos ver, irmãos, que daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, nós vamos ver que o troféu que Jesus apresenta são almas salvas e transformadas. Os historiadores dizem que para o rei entrar vitorioso, ele tinha que derrotar, matar 5.000 soldados inimigos. E Atos capítulo 4, verso 4, nós vemos que Jesus, ou a igreja batiza, e lá em Atos 4:4 diz que a multidão chegou a 5.000 pessoas. Então, Jesus, ele não apresenta aqui os troféus dentro dos moldes romano, humano, mas ele apresenta as almas salvas. O troféu de Jesus, a glória de Jesus, a recompensa, são as almas que ele, através da igreja, depois vai apresentar ao trono de Deus. Os reis vinham numa carruagem de ouro. Os sacerdotes queimavam incenso em homenagem daquele rei, gritando o seu nome e o adorando. E aqui Jesus, naturalmente, ele se identifica um pouquinho com o rei, porque ele foi aclamado pela multidão. Esse cortejo de vitória do imperador ou do rei romano terminava na arena, onde espetáculos de lutas eram travados entre os prisioneiros que vinham trazidos como despojos. O rei romano, quando entrava vitorioso, reunia todo mundo no Coliseu e fazia uma grande festa, e lá dentro, a atração principal eram os prisioneiros se degladiando até a morte. Mas Jesus, ele mata o pecado no coração do homem, para que ele pudesse viver vitorioso e livre. E o último aspecto, número 4, Jesus e o triunfo, porque ele entra aqui como aquele que triunfa sobre todas as coisas. Ele entrou em triunfo, ele era o rei ungido, ele era o Deus Salvador, ele era o Messias prometido. A sua conquista seria espiritual, não militar. Jesus, ele veio para conquistar espiritualmente, não militarmente, não politicamente. Jesus não destronou o imperador romano, Jesus não fez nenhuma revolta, como eu disse no começo da mensagem. Ele vem como o Salvador,
E ele vem para libertar as almas, como eu já mencionei, Atos 4:4. 5.000 pessoas se agregam à igreja no começo da pregação do evangelho em nome de Jesus. O triunfo seria, irmãos, a vitória do amor sobre o ódio. Esse é o triunfo de Jesus. Em amor, ele viria para vencer o ódio que imperava na vida das pessoas. O triunfo de Jesus é o triunfo da verdade sobre o triunfo do erro. O triunfo de Jesus é o triunfo da vida sobre a morte. Então Jesus vem para reinar em nós nesses aspectos, com verdade, com amor e com vitória sobre a morte. E nós temos que seguir esse reinado, tomar posse dele. E o curioso, irmãos, que no verso 11, Jesus chega em Jerusalém, ele vai até o templo, tendo observado o templo em redor, como já era tarde, ele vai para Betânia com os 12. Tipo assim, acaba sem nenhuma lógica, acaba sem um nexo essa primeira narrativa. Ele observa o que estava acontecendo, volta para passar a noite em Betânia. Mas a história não termina aqui. A partir do verso 12, Jesus agora retorna. E é nesse retorno que ele vai entrar no templo, que ele vai expulsar os cambistas, que ele vai purificar o templo, que é a casa de oração para todos os povos. Jesus quer entrar no meu e no seu coração, para trazer libertação, amor e a purificação. Eu trago para você 5 aplicações desse texto, para você refletir nesse momento. Primeira aplicação: Jesus veio como um rei de paz, não como rei político. Amém, igreja? Ele vem como rei de paz. Ele é o príncipe da paz, descrito lá por Isaías. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O próprio Jesus diz depois em João: a minha paz vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a mesma paz que o mundo dá. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, ele veio como rei de paz, para pacificar o nosso coração, para pacificar as nossas relações. Ele veio para pacificar a nossa relação com Deus, porque nós éramos pecadores, estávamos em rebelião contra Deus, éramos inimigos de Deus, mas ele veio para trazer essa paz, devolver a nossa relação de intimidade com o Pai. Jesus não vai se assentar numa cadeira de presidente, de governador, de prefeito, de deputado, ele nunca fez isso, mas ele quer se assentar na cadeira do nosso coração, para reinar nas nossas vidas. Segunda aplicação: o reinado de Jesus, ele é eterno, queridos. O reinado de Jesus não tem fim. O reinado dos homens, ele é cíclico. Pode demorar 1 ano, 4 anos, 20 anos, 50 anos, mas o reinado humano é cíclico. O reinado de Jesus, ele é eterno. E ele é exercido no coração. Ele é exercido no nosso interior. Ele não é passageiro, como um palácio, como um governo. Ele é eterno, é duradouro, é para os séculos dos séculos, é até o fim. Se você deixar esse mundo e ir para a eternidade, lá ele vai continuar reinando no seu coração, na sua vida. Ele jamais deixará de ser o seu rei, o seu Senhor e o seu Salvador. Aceite o reinado de Jesus na sua vida. Terceira aplicação: a justiça de Jesus será a sua arma, e acima de tudo, a dependência de Deus será a forma de executar a sua justiça. Irmão, Jesus, ele é justo, Deus é justo. O homem, a humanidade, as pessoas podem ser injustas, mas Jesus, ele age com justiça. E ele vai exercer essa justiça em todos os tempos, com todas as pessoas, com todas as nações. Essa semana nós finalizamos a leitura de Jeremias, leitura bíblica anual, os irmãos que estão lendo. E lemos justamente as profecias de Jeremias condenando a nação de Judá ao cativeiro babilônico. Eles não aceitaram as repreensões, não voltaram-se para o Senhor, e Deus cumpre a palavra. A nação de Judá é levada para a Babilônia, eles passam 70 anos na escravidão, no cativeiro. Por quê? Porque Deus age com justiça. Ele age com misericórdia, ele age com graça. Quarta aplicação:
como discípulos, não fazemos nada em nosso nome, nem com nossa autoridade. Vão lá, desamarrem o jumento, tragam, se alguém questionar, diga que o Senhor está mandando. Eles foram, obedeceram. Não foram em nome deles, foram em nome do Senhor. Não fizeram na sua autoridade, não fizeram no seu poder. É o Senhor quem precisa. É no poder de Jesus que nós operamos, queridos. Não fazemos nada pelo nosso poder. Nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Nós agimos no poder de Jesus, no poder do Espírito que atua em nossas vidas. Nós não temos autoridade nenhuma. Nós podemos exercer a autoridade que Jesus coloca sobre as nossas vidas. E a última aplicação: devemos obedecer sem vacilar todas as ordens de Jesus e agir no seu poder. Jesus fala para os 2 discípulos: ide atrás do jumentinho. Mateus 28, a grande comissão, Jesus diz: ide por todo mundo pegar o evangelho. Temos que obedecer, queridos, sem vacilar todas as ordens e agir no poder e na autoridade de Jesus. Fica de pé, vamos orar. Abençoa, Pai, tua igreja, abençoa teu povo. Que nós possamos reconhecer Jesus como o Rei, o servo que entra, que vem como Rei para reinar e governar em nosso coração. Ó Pai, que nós possamos deixar esse Jesus entrar também nas nossas vidas, no nosso coração, e ser o Rei sobre nós. Abençoa, Pai, a nossa nação. Abençoa a nossa igreja. Abençoa as nossas vidas. E que nós possamos reconhecer, e nós possamos declarar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Possamos desejar: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, muda minha história, muda, Pai, tudo aquilo que não está de acordo com a sua vontade. Rei Jesus, entra e muda, transforma e abençoa e livra. Nós oramos, ó Pai, que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém.